Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula para o seu crescimento de ordem pessoal, espiritual e ministerial. Hoje trataremos a respeito da lição de número 8 com a temática Jesus viveu a experiência humana. Tópico de número 1 é experiência humana no ministério de Jesus. Tópico de número 2, heresias que negam a humanidade de Jesus. Tópico de número 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Então fique conosco até o final, porque certamente essa aula será um marco para o seu crescimento de ordem pessoal, espiritual e ministerial. Desde já, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Aqui quem fala é o pastor Adolf Lopes e vamos para mais uma aula. Texto áureo, Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, e interagia com as pessoas, e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Leitura bíblica recomendada em classe, Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 1, versículo 43 ao 51, e Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 37, 38 e 42. Introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacorreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Palavra-chave natureza, tratando a respeito da natureza da humanidade de Cristo. Sem sombra de dúvidas, é de suma importância compreendermos que o isolacionismo religioso não é cristão. Ele é tudo menos cristão, porque o cristianismo, ele é a religião da comunhão. Cristo, ele possuía e tinha comunhão na sociedade em que vivia. Lição de número 1, a experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, do grego fariseos, radicais, os saduceus, os herodianos, partido político daquela ocasião. Esses debates revelam um ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus. O nome vem do hebraico prashai ou prushima, que significa separados, radicais, porque não concordavam com os ensinos dos saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras, Mateus capítulo 15, versículo 3 e 6, e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio, Supremo Tribunal Religioso Judaico, e tornaram-se alvo das críticas de Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus ao qual pertencia antes de sua conversão era a mais severa seita do judaísmo. Então, naturalmente, quem encabeçava essa oposição contra Jesus, o seu ministério terreno, eram os fariseus, separados, radicais, a casta da cultura judaica da época. Os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo do sumo sacerdote ou de sumo sacerdote desde Salomão, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 35. Até pouco antes do surgimento desses grupos, eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, Atos do Apóstolo, capítulo 5, versículo 17. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, Pentateuco, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. O Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, Atos do Apóstolo capítulo 23, versículo 8, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, Tanar,
Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus, uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Os saduceus, de família tradicional, se tornou oposição ao ministério terreno de Jesus. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, natural da Idumeia, Herodes do Siriaco, que significa dragão em fogo, dragão com fogo, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formavam conselho com os fariseus com o propósito de matar a Jesus e assim livrar-se dele, conforme o relato de Marcos capítulo 3, versículo 6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo, Mateus 22, 16 e Marcos 12, 13. Tamanha importância desses grupos contrários ao ministério de Jesus, porque revelam que a pregação do Senhor Jesus não é uma pregação política, não é uma pregação econômica, mas é uma pregação salvífica, que deixava de lado o pensamento do paraíso terreno em busca do paraíso celestial. 2. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos como Filipe, André, Pedro e Natanael aconteceu no ambiente entre amigos, conforme o prólogo de João, capítulo 1, versículo 43 ao 46. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando o quê? Amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé. Irmã de Maria, mãe de Jesus, conforme o texto de João, capítulo 19, versículo 25. Lucas descreve o desenvolvimento físico, intelectual e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria, do hebraico Chokhmah. Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores. Fariseus, a mulher pecadora em Lucas 7, 37 ao 39, e a mulher samaritana do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 9 ao 15. Então a vida social de Jesus é uma vida plena, conforme a humanidade nos permite. 3. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, Pneumáticos Hargel, Ruach Kadosh Elohim, que trata a respeito do Espírito de Deus. Seu nascimento, contudo, foi normal, ou seja, nasceu normalmente, porém a sua geração foi sobrenatural, foi gerado de forma sobrenatural. E naturalmente, enquanto o seu nascimento normal e comum, como de qualquer bebê, conforme o texto de Lucas capítulo 2, versículo 6 ao 7, ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte, conforme o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 4. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual, conforme o texto de João, capítulo 8, versículo 46 e Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Características próprias do desenvolvimento humano, biológico, intelectual, dentro do contexto da humanidade de Cristo. Sinopse de número 1. Nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Lição de número 2. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Tópico de número 1. Apolinarismo. O
que seria isso? Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente no ano 310 d.C. e morreu no ano 392 d.C. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, que em grego, carne ou corpo, a psche, o psique, do grego alma, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, trata a respeito da alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psche humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo de João 1:1 e versículo 14, o verbo que habitou entre nós, teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse um espírito humano, que sem sombra de dúvidas é uma heresia. 2. Reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está declarada no Brit Hadashah, Novo Testamento de até que em grego, que fala do corpo físico. É Lucas capítulo 24, versículo 36 ao 40, João 2:21 e Hebreus 10:10. E também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, conforme o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 17. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia no ano 451. 3. Monotelismo. O que seria isto? É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla. Monotelismo ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade ou desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus, o Cristo. O terceiro concílio de Constantinopla, no ano 681, considerou o monotelismo heresia, lembrando que o monotelismo significa dizer uma só vontade, um só desejo. Reconhecemos as vontades de Cristo em Marcos capítulo 14, versículo 36. A Bíblia é categórica. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, como comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era manifestação da vontade de Cristo na natureza divina, em Lucas capítulo 5, versículo 20 ao 22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, no ano 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à vontade divina. 4. Concílio de Calcedônia, 451. Essa formulação teológica fala de duas naturezas de Cristo em uma só. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Glória a Deus. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanentemente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, com base em Isaías 9, versículo 5, no prólogo de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 10, versículo 30 ao 37. Sinopse de número 2. O apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. Lição de número 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Tópico de número 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, o centro de suas atividades ministeriais, e Fenícia, atual Líbano.
Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia e os mormons declaram abertamente que ele esteve nos Estados Unidos da América do Norte. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Tópico de número 2, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado na Índia. A título de conhecimento, a encarnação. Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus? A resposta a essa pergunta é sim. Não apenas é possível, como aconteceu, no tempo e no espaço. Teólogos neo-ortodoxos, pensadores do século XX, fortemente influenciados por Karl Barth, disseram que a pergunta é impossível de responder logicamente, porque a fé é um paradoxo ilógico e pode ser vista somente pelos olhos da fé. Em anos recentes, teólogos liberais negaram a realidade da encarnação, alegando que é um mito, em especial o liberalismo teológico em Rudolf Bultmann, e não é verdadeira em nenhum sentido objetivo. Deste modo, eles consideram um absurdo a declaração de que Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente humano, como tanto a Bíblia como confissões históricas de cristãos afirmam. Sem sombra de dúvidas, é importante que tenhamos em mente que Jesus ele possuía duas naturezas, que são uma divina e a outra humana. Isso é perfeitamente completo nos anais da história bíblica. Sinopse de número 3. Ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude igual ao Pai, e como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Deus te abençoe de uma maneira especial. Espero em Cristo que esta aula tenha servido de edificação para o seu crescimento. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Deus abençoe.